Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Ex-presidiário assassinado a tiros no bairro de Passarinho. Desconhecidos invadem residência em Prazeres e matam jovem a bala. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta quinta-feira, 5 de maio de 2022. Eliel Alves. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Nas últimas 24 horas no estado foram registrados 11 assassinatos. 6 dos homicídios ocorreram no interior e 5 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados 1.254 assassinatos, sendo 697 no interior e 557 no Grande Recife. Olha, minha gente, a violência contra mulheres. 3 mulheres foram assassinadas de ontem para hoje. A primeira, logo ontem pela manhã cedo, Tassiane Lins Silva, 36 anos de idade. Ele morava na rua Caracituba, no bairro do Recife. Ela foi assassinada com disparos de arma de fogo na madrugada de ontem, na rua Engenheiro Estevão Marinho, Travessa do Bandeira, no bairro de São José. Ela havia recebido um telefonema em casa, saiu para este local, onde é tido como ponto de tráfico de drogas e também de consumo. A polícia militar prendeu no local alguns homens que estavam armados e os conduziram até a central de plantões da capital. A polícia segue investigando a morte da mulher Tassiane Lins Silva, que tinha 36 anos de idade. A segunda mulher assassinada foi Maria José Carneiro Gomes, que 40 anos de idade. Ela foi assassinada com disparos de arma de fogo na rua José Vicente Valença, no sítio Aracati, zona rural de Quipapá, no interior do estado. Foram 5 homens desconhecidos que mataram ela, Maria José Carneiro Gomes, e também um rapaz, José Carlos da Silva, de 24 anos de idade. Os criminosos ainda feriram Jairo Nunes Viana, de 46 anos de idade, que foi socorrido no hospital local. Maria José e Zé Carlos morreram no local. De acordo com informações, José Carlos, no caso o rapaz, ele cumpria a pena por tráfico de entorpecentes e ele iria deixar o sistema prisional, mas não deu tempo, acabou sendo assassinado. Quem sabe a Maria José Carneiro Gomes morreu porque estava juntamente com ele. E o terceiro crime, cuja vítima foi uma mulher, aconteceu no Cabo de Santo Agostinho, mais precisamente na rua Luiz Gonzaga, na cidade de Carapu, pertinho do Bar do Nando. Elementos desconhecidos mataram a bala a cambista Geisiane Ferreira da Silva, que tinha 28 anos de idade. A informação é de que a jovem Geisiane, ela teria envolvimento com tráfico de entorpecentes. O corpo dela foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E ainda no Cabo de Santo Agostinho, minha gente, um rapaz foi assassinado a bala. Um rapaz sem nenhum documento que o identificasse. Ele, um rapaz de cabelos tingidos de amarelos. Ele estava trazendo a bermuda da Silway e uma camisa cinza. Este rapaz, ainda não identificado, ele foi encontrado morto a bala em terras do Engenho Serraria, no bairro do Rosário, lá no Cabo de Santo Agostinho. O corpo encontra-se no Instituto de Medicina Legal e a polícia continua investigando o caso. O ex-presidiário Marcelo Vitor dos Santos, jovem com 22 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo no bairro Eudócia, em Água Preta, na Mata Sul do estado. Crime praticado por elementos desconhecidos, cujos motivos também são ignorados. O corpo de Marcelo Vitor dos Santos foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Olha, minha gente, faleceu antes de ontem no Hospital Otávio de Freitas, no Sancho, a senhora Maria de Lourdes da Silva, que tinha 84 anos de idade. Dona Maria de Lourdes era mãe do açougueiro Pedro Aru. O sepultamento foi ontem no cemitério de Cruz de Rebouças. Nossos sentimentos para os familiares. O guarda municipal Fábio Cícero Gonçalves de Sá Aquino, com 44 anos de idade, foi assassinado com tiros de pistola 9mm no estabelecimento comercial dele. Ele é guarda municipal e também tinha esse estabelecimento comercial localizado na casa dele, na rua Major Otário Ferraz, em Carnaúbeira da Penha. Elementos desconhecidos desembarcaram de um carro Corsa Classic preto e cometeram o crime. Fábio Cícero Gonçalves de Sá Aquino ainda chegou a ser levado para
para o hospital local. A polícia está investigando o caso. Olha, minha gente, o povo está reclamando assaltos e a violência na Avenida Presidente Kennedy, bem pertinho do terminal de Xambá. Aí está fazendo um apelo aos policiais do 1º Batalhão que cobrem aquela área para que eles tomem alguma providência, rondas por lá, porque a coisa está séria. São assaltos e mais assaltos naquela localidade. Eliel Alves, a liberdade com responsabilidade e credibilidade. Cícero Tomás de Lima, um rapaz de 39 anos de idade, e um outro rapaz sem nenhuma identificação, os dois foram assassinados a bala à margem da PS 166, no sítio Umas, zona rural de Belo Jardim, no agreste do estado. Eles foram assassinados por elementos desconhecidos. Os dois morreram dentro de um carro, o carro do Cícero, um Gol prata de placa KY 6G12. A polícia está investigando este duplo assassinato. Os corpos de Cícero Tomás de Lima e do rapaz ainda não identificado foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal. Agradecendo a audiência da rapaziada sintonizada com a gente aqui na Rádio Jornal, em Socorro, Jaboatão dos Guararapes. Estão ligados aqui na Jornal Dona Carminha e os filhos Valdir, Valdênio, Deise, Denise e Divane. Dona Zezé está na rua 6 de janeiro, em Águas Compridas, Olinda. Nelson Barros é líder comunitário do Maraguape 2. Ronaldo é o conhecido argentino Pingucinho, é lá de Dois Unidos. Pequinho é ex-zagueiro do Atlético do Jordão. E também Inácio do Bar, o Boteco do Inácio, todos sintonizados com a gente aqui na Rádio Jornal. Ari do Hambúrguer, lá em Beberibe, também está sintonizado com a gente aqui na Jornal. Samuel trabalha no Big Bom Preço de Casa Forte, está folgando hoje. E Marilene é do Caixa 5, lá do Big Bom Preço. Tiago e Marconi no estacionamento Dois Irmãos, na Avenida Rio Capibaribe. Marcos Antônio Costa Lima, com 30 anos de idade, e Jonathan Lima da Silva, 35 anos, eles foram alvejados por disparos de arma de fogo. Foi uma troca de tiros que aconteceu na Avenida Cardoso de Sá, na Vila Eduardo, em Petrolina. Tiroteio entre ocupantes de dois veículos. Isso aconteceu pertinho do quartel do Exército. Foi uma confusão danada lá e houve essa troca de tiros. Esses rapazes foram baleados. Marcos Antônio Costa de Lima não resistiu aos ferimentos e faleceu. Ele foi levado juntamente com o Jonathan para o hospital local. Só que o Marcos não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. E a polícia conseguiu prender um dos suspeitos envolvidos no tiroteio, preso em flagrante, Diego Bruno Ferreira Lima, que foi autuado na delegacia local. Daniel José da Silva, jovem com 23 anos de idade, foi agredido a golpes de faca peixeira na rua Padre Noval, em Seró, por um elemento desconhecido. Levado para o hospital local, Daniel José da Silva foi removido para o Regional do Agreste, na cidade de Caruaru. Tem mais gente ligada com a gente na Jornal, os funcionários da Proar, lá na Bomba da Metéora, inclusive Jota e João Batista ligados com a gente. No bairro da Mangueira estão o motorista Fred e os irmãos Nilson Pereira e Nilma Pereira. Saulo Holanda está em Olinda ligado com a gente, em Santo Amaro, Bambam e o MC Guela. Zé Geraldo é da Universidade Federal Rural no Cabo de Santo Agostinho. Tuca e Vete estão em Vertentes de Taquaritinga. Givaldo Governador está lá na UR1. O pessoal da diretoria da BIP, inclusive Jorge e Genildo Pereira, também ligados com a gente na Jornal. Na farmácia Pague Menos, no Jangue, estão lá Abraão e Fernando. E na Pague Menos, ao lado da Carla, em Pau Amarelo, estão Afonso, Fernando e Cleberson. O condutor do SAMU, Carlos Alberto, está ligado com a gente. E também lá na Campina do Barreto, Afonso da Eletrônica, na rua Garibaldi. Nelson, que trabalhou na SDS, mora no terminal de ônibus de Pau Amarelo. Ele é amigo de Marcel e Terezinha do PFS 1. A mãe do Nelson, Dona Marisete, mora no terminal de ônibus do Jardim Brasil 2. Também ligadas com a gente as tias do Nelson Aziz, mãe de Marisete, Marisa de Casa Caiada e Múcia de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes. Ex-presidiário assassinado a tiros no bairro de Passarinho. Desconhecidos invadem residência em Prazeres e matam jovem a bala.
Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Agradecendo nossos companheiros operadores aqui da Rádio Jornal, Evandro Chaves, o Chaveirinho, Guto César do Pedal da Casa Amarela, Sandro Garrido, Edilson Lima, Guga, Aldo Leite, Big Alves, Erivelton, Carlos Santos também, Avanildo Cerqueira, que está aqui comandando o Bandeira 2, e daqui a pouquinho vai emendar com a primeira página na Supermanhã, você sabendo de tudo, com Geraldo Freire, comunicador da maioria, dentro de instantes. Carlos Vitor Peixoto Nascimento e Salatiel José da Silva Arocha, eles foram agredidos a bala na rua Nova Esperança, no bairro de Ziquiá, por um elemento desconhecido que tirou a arma de dentro de uma sacola e tentou cometer um duplo assassinato. Carlos Vitor Peixoto Nascimento e Salatiel José da Silva Arocha foram levados para o Hospital Otávio de Freitas, um para o Hospital Otávio de Freitas e o outro para o Hospital da Restauração. Danilo da Silva Cândido Tavares, um rapaz de 27 anos de idade, profissão e residência não informadas. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo no atentado no bairro da Caxangá, atentado de autoria e motivos desconhecidos. Danilo da Silva Cândido Tavares foi levado para a unidade de pronto atendimento UPA da Caxangá, de onde foi em seguida removido para o Hospital da Restauração. O Anderson da Silva Santos, de 27 anos de idade, foi agredido a golpes de faca peixeira na rua Três Irmãos, no bairro São José, em Bodocó, no interior do estado, por uma mulher, Maria Mirelle da Silva Macari, de 19 anos de idade, que conseguiu fugir. O Anderson da Silva Santos foi levado para a emergência do hospital local. Vanderleia Márcia da Silva Souza, uma jovem com 21 anos de idade, ela foi agredida, por pouco não foi assassinada, foi golpes de facão, de foices, trovengas, danaram barrote nela, tentaram matar realmente a Vanderleia Márcia da Silva Souza. Isso aconteceu na chácara Veraneio, em Gravatá, no agreste do estado. Entre os envolvidos estão o ex-companheiro dela, José Carlos, e também os familiares dele. Ela só não morreu, a Vanderleia, porque correu e danado que se escondeu na casa da sogra, porque senão ia ser assassinada, porque estava todo mundo armado, com barrote, facão, foice e estrovenga. Ela, Vanderleia Márcia da Silva Souza, foi socorrida na emergência do hospital local. Evandro José dos Santos, um rapaz de 34 anos de idade, profissão e residência não informadas. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo num atentado ontem à tarde, em frente a um mercadinho localizado na rua Enéas Cordeiro Galvão, no bairro Jaguaribe, em Itamaracá. A autoria e os motivos não foram informados e a vítima foi socorrida na emergência do hospital Miguel Arraes, em Paulista. E agora vamos falar dos aniversariantes de hoje, quinta-feira. Ivanildo Francisco de Lima Filho, o conhecido Nando, está aniversariando. Ele mora no Morro da Conceição. Ele é pai de vovó e menino. É amigo do porteiro Mima, que trabalha em Boa Viagem e mora por trás da igreja Nossa Senhora do Ó, no bairro de Pão Amarelo, em Paulista. Evandro, este é do time Arrasta Tudo da Mangueira, cujo presidente é Vado. Dona Doda também está aniversariando, ela é mãe de Ronaldo Maqueiro, do Hospital da Restauração. Ronaldo, que mora na PE 15. Ivone Aurélio é afilhada do sargento Nery e Suzana, que residem no loteamento Conceição, em Pão Amarelo, Paulista. Aqui é o aniversário de casamento de Alexandre, do bar 25 do Alto do Eucalipto. Jairo é proprietário do bar do Jairo, que fica no Mercado Público da Madalena. Já está aniversariando e, claro, haverá uma festinha no estabelecimento dele. A nossa amiguinha, nossa companheira Cíntia Ferreira, isso mesmo, repórter da TV Jornal, também está aniversariando hoje, minha gente. O esposo dela é o jornalista Augusto, que também trabalha na TV Jornal. A filhinha do casal é Laurinha. E Cíntia Ferreira é filha do nosso companheiro, nosso amigo J. Ferreira. Eita, nego velho, vai participar da festa, é claro, um almoço mais tarde na casa da Cíntia, no Jardim Atlântico, em Olinda. E agora os aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o tenente William Vieira e o vice-presidente é o tenente Lupécio Nunes.
Estão aniversariando hoje os sargentos Isaías Roque Filho e Nelson Ferreira dos Santos, o cabo Sebastião Cinho da Silva, as pensionistas Carmen Dolores Cordeiro Pereira e Maria do Carmo da Silva, e também o funcionário de lá, o Wilson Mateus da Cruz Paiva. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Elione Pereira da Silva, uma mulher com 43 anos de idade, ela foi agredida a golpes de faca peixeira durante um barulho, uma briga na rua Zildo Lopes, em Veturosa, no interior do estado. Uma outra mulher tentou matá-la. Solange Maria Pereira, de 30 anos de idade, foi presa em flagrante. Edione foi socorrida na emergência do hospital local. Hugo Estevam de França, um guarda municipal, ele foi agredido a golpes de faca na rua do Arame, no centro, em Goiânia. Ninguém informou quem agrediu ele, nem a motivação, e ele, Hugo Estevam de França, foi levado para o hospital Belarmino Correia, lá mesmo em Goiânia, de onde foi em seguida removido para o Miguel Arraes, em Paulista. Natalício da Silva Macari, um rapaz de 33 anos de idade, residente na rua São Salvador, no bairro de Santo Amaro, aqui no Recife. Ele foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração com hematomas por todo o corpo, vítima de um brutal espancamento de autoria e motivos não informados. Também vítima de agressão física, deu entrada no Hospital da Restauração o idoso Antônio Cassiano Costa, de 63 anos de idade. Ele mora na Avenida Professor José dos Anjos, no bairro do Arruda. Ninguém informou quem agrediu o cidadão nem a motivação. Josvânio Vicente da Silva, de 44 anos de idade, residente na rua Vereador José de Lima de Campos, no bairro Zé Evaristo, em Afogados da Engazeira. Este sofreu um acidente de motocicleta, foi levado para o hospital local, mas devido à gravidade dos ferimentos, foi removido aqui para Recife para emergência do HR. Luiz Clebson Vila Nova da Silva, de 29 anos de idade, residente na Avenida Castro Alves, em Águas Compridas, Olinda. Ele sofreu um acidente de motocicleta, ficou bastante machucado e foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Oséias Batista da Silva, de 39 anos, residente no sítio Barrotão, zona rural de Buíque, no interior do estado. Ele sofreu ferimentos, vítima de colisão envolvendo duas motocicletas. O acidente aconteceu lá no sítio. Ele foi levado para o hospital local inicialmente, mas por conta da gravidade dos ferimentos, foi removido aqui para Recife para a emergência do HR. Robério Batista dos Santos Silveira, com 31 anos de idade, foi agredido a golpes de faca peixeira na rua Águas Belas, em Jatobá, no interior do estado, por um tal de Getúlio, que foi preso e autuado em flagrante na delegacia local. Robério Batista dos Santos Silveira foi socorrido no hospital lá mesmo em Jatobá. Edgar Ramos Roque foi agredido a golpes de faca na rua Dolaria, na vila do CSU, em Moreno, por um tal de Fribone. Os motivos não foram informados. A vítima foi socorrida inicialmente no hospital Beira Uchoa, lá mesmo em Moreno, e foi em seguida removida para o hospital Getúlio Vargas. José Carlos da Silva, de 28 anos de idade, e uma adolescente de 15 anos foram baleados. O casal foi baleado na rua Rio Muriti, no pátio da Feira Livre, no centro, em Paulista. A autoria e os motivos da tentativa do homicídio ainda estão sendo investigadas pela polícia. José Carlos e a adolescente foram levadas para a unidade de pronto atendimento ao UPA do Jardim Paulista Baixo, em Paulista, onde foram em seguida removidos dois para o Hospital Miguel Arraes, em Paulista. João Bosco Barbosa da Silva, cidadão com 56 anos de idade, residente na rua Carneiro Leão, em Carpina. Ele trafegava numa motocicleta e acabou sendo atingido por um carro não identificado, bastante machucado. O cidadão João Bosco Barbosa da Silva foi levado para o hospital Unidade Mista Assis Chateaubriand, lá mesmo em Carpina, de onde foi em seguida removido aqui para Recife para emergência do Hospital da Restauração. José Severino da Silva Filho, um homem com 39 anos de idade, residente na rua João Paulo, bairro Rosanã, em Timbaúba. Este foi trazido aqui para Recife para emergência do Hospital da Restauração, bastante machucado, vítima de um acidente de motocicleta. Marcos Antônio Teixeira da Rocha, com 57 anos de idade,
residente na rua Quintino Bocaiúva, no bairro do Timbi, em Camaragibe. Ele foi atropelado por um veículo não identificado, ficou bastante machucado e foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Joedson Carlos Jerônimo da Silva, jovem com 21 anos de idade, residente na rua Renato Russo, loteamento Agamenon, em Timbaúba. Ele sofreu ferimentos, ficou bastante machucado, vítima de uma colisão envolvendo duas motocicletas. Levado para o hospital lá de Timbaúba, Joedson Carlos Jerônimo da Silva foi removido aqui para Recife para a emergência do Hospital da Restauração. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Ex-presidiário assassinado a tiros no bairro de Passarinho. Arlan Diego Marcelino da Silva, um rapaz com 33 anos de idade, profissão não informada, residente na rua Santa Clara, no bairro de Passarinho, no Recife, zona norte do Recife. Ele foi assassinado com disparo de arma de fogo, 5 tiros nas costas, na região do tórax, e morreu numa escadaria pertinho da residência dele. As informações repassadas para a polícia dão conta de que Arlan Diego Marcelino da Silva, um rapaz de 33 anos de idade, seria ex-presidiário e também usuário de drogas. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML, policiais da Força Tarefa do DHPP. E atenção! Desconhecidos invadem residência em Prazeres e matam jovem a bala. Elementos que ainda não foram identificados invadiram ontem à noite uma residência na rua Pedro Alves das Neves, no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, e mataram com vários disparos de arma de fogo, a maioria na cabeça, o jovem Jadson Felipe da Silva Santana, que tinha 22 anos de idade. Os motivos do crime também são desconhecidos. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal após o levantamento feito por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e os policiais da Força Tarefa do DHPP. O repórter Bandeira 2, o fato policial, verdade e controle de plantão, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.